Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigada por você que está acompanhando esse canal. E eu quero dizer, seja bem-vindo de volta. Você que está aqui pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever, ficar aqui, porque certamente Deus tem algo para falar para a sua vida. Gente, eu quero pedir a vocês que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, porque assim vocês estão contribuindo com essa obra, tá bom? Você que está vendo pelo WhatsApp, vem para cá, para a plataforma do YouTube, porque aí você consegue fazer tudo isso, né? Também, se você não acionou ainda o sino, aciona, para que quando eu subo o vídeo aqui você possa receber, amém? Hoje nós vamos falar sobre o mesmo tema do vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá para que você possa se integrar, tá? Naquele vídeo eu falo sobre Moisés e Arão, no momento em que eles foram a Faraó para dizer ali aquilo que era o projeto de Deus para aquele povo, aquilo que era a palavra de Deus que estava sobre aquele povo e iria sim se cumprir. Mas naquele momento Faraó não queria de forma alguma aceitar aquilo que Moisés estava falando. E ali começou uma grande batalha. Foi travada uma batalha. E no mesmo capítulo de Êxodo 5, lá no verso 9, até a gente já leu lá, fala sobre aquilo que Faraó disse. E hoje eu gostaria de falar com você sobre isso, sobre aquilo que nós temos escutado. Será que isso tem entrado no nosso coração? Será que a palavra de Deus ela tem realmente estado na nossa mente, no nosso homem interior? Ela tem feito um processo acontecer, um trabalho acontecer dentro de nós? Ou será que aquilo que nós temos escutado de Faraó tem ocupado um lugar na nossa mente? Porque a nossa mente ela é um campo de batalha. Nós vivemos muitas coisas, nós sofremos ataques, nós vivemos no mundo onde jaz o maligno, um mundo que é tomado pelo inferno também. O Senhor está por toda a terra, Ele tem o controle de tudo, mas nós fomos avisados que o mundo jaz no maligno. E isso é um contexto muito grande, tem um contexto muito grande sobre essa verdade que nos liberta. Que quando a gente entende essa verdade, quando a gente sabe dessa verdade, é que nós podemos combatê-lo. E hoje nós viemos para a luz, nós somos de Cristo Jesus, nós somos aqueles que fomos resgatados das trevas para vir para a luz. E essa luz ela precisa iluminar, inclusive e principalmente o nosso interior. Eu quero ler com você essa passagem, esse verso que eu estou aqui me referindo, que é no Êxodo capítulo 5, verso 9, e eu gostaria que você declarasse, falasse a palavra de Deus. Abra sua Bíblia ou acompanhe aí, eu vou colocar esse verso para você e você fale ele junto comigo, amém? E ele diz assim: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentiras. Ele ainda quer dizer para nós, nesse tempo ainda, principalmente, né? Que é um tempo que se aproxima do fim, que nós estamos acreditando em palavras de mentiras. E eu quero te fazer uma pergunta e você responda aí, mas responda de forma sincera. Você tem escutado o Faraó quando ele diz para você que você está acreditando em palavras de mentira? Muitas pessoas elas dizem: eu não consigo me firmar, eu não consigo lutar, Miriam, eu não consigo dar conta, o evangelho parece uma utopia. Eu já escutei isso. Parece que a gente tenta e não consegue. Eu sou muito fraca, puxa, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo, eu não faço, eu não consigo deixar esse pecado,
eu não consigo largar essa vida, eu não consigo mudar os meus pensamentos. Pois é sobre isso que eu quero falar com você. Porque a própria palavra de Deus, ela fala sobre uma renovação de mente. Nós nascemos e já temos a semente do pecado. Nós já nascemos no pecado. Mas quando Cristo nos resgata, nós precisamos viver uma transformação exatamente na mente. O Senhor, ele vai desconstruindo tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Todos os sofismas, todas as mentiras, todos os enganos, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que vem conosco, né? Que é a nossa própria natureza. E por que eu estou falando de libertação, de batalha espiritual? Porque isso é necessário. E é necessário não só que a gente saiba, não só que a gente escute isso e já saiba isso. Você vai falar para mim, eu já sei. Mas o que eu quero refletir com você é se você está colocando isso em prática. Eu quero que você reflita interiormente se isso é de verdade na sua vida, é real. Sabe? Você pratica isso. E muitas vezes nós temos sim pensamentos, muitas e muitas vezes, pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Porque nós vivemos muitas situações, nós vivemos nesse mundo que jaz no maligno, nós somos bombardeados com coisas que não vêm da parte do Senhor, porque se o mundo jaz no maligno, isso significa sim que ele está atuando. Aliás, isso é um contexto enorme. Nós poderíamos aqui falar de diversos e diversos assuntos onde o inimigo está por detrás e ali ele vai setando, ele vai falando, ele vai disseminando e isso vai sendo ali distribuído a quem quiser receber e a quem não está preparado e a quem não está vigiando e a quem não entendeu ainda que a sua mente é um campo de batalha e você precisa sim militar a sua mente de forma consciente, porque o nosso culto ao Senhor, o nosso amor a Cristo é tudo de forma e de maneira consciente. Inclusive, eu vou falar com você de um verso bíblico que está lá em Mateus 22, 37 e diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É ter o entendimento de que nós adoramos ao Senhor, de que o mundo jaz no maligno, de que nós precisamos batalhar, nós precisamos guerrear e muitas das vezes não estamos fazendo isso. Por quê? Porque acreditamos em mentiras. Porque se eu e você estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós recebemos direitos e herança. A palavra de Deus, ela vai nos revelar que existe uma grande guerra, existe uma grande batalha. Ela fala sobre armas espirituais, ela fala sobre uma vestimenta, ela fala sobre uma armadura. O Senhor nos disponibilizou tudo aquilo que vamos necessitar. Existe uma armadura em qual o crente precisa atuar. Para que ele atue, ele precisa estar revestido do Senhor, ele precisa estar ali em Cristo, vencendo tudo aquilo que se opõe à palavra do Senhor. Vamos falar um pouco sobre os pensamentos? Nós sabemos que grandes coisas têm acontecido nesse mundo. Existe uma desconstrução em massa da família, dos valores. E isso é real. E se nós não vigiarmos, se nós não batalharmos, militarmos a nossa mente, também sofreremos esse dano. Também seremos tomados pelaquilo que o mundo tem cantado, já virou uma canção. Todos falando ao mesmo tempo, todos produzindo, reproduzindo aquilo que tem recebido,
de diversas formas, levantando diversas bandeiras, e é o que nós temos visto. E se nós não vigiarmos, também iremos de alguma forma, de alguma maneira, entrar, nos enredar nesses laços de Satanás. Nós mulheres, inclusive, né, somos muito abordadas com temas, com bandeiras levantadas, bandeiras de feminismo, querendo ditar e dizer de que forma nós devemos nos comportar. Só que isso vai contra a palavra de Deus, e a palavra do Senhor, ela fala que nós precisamos confrontar, né? Tudo aquilo que vem a mim, eu preciso ir lá, olhar a palavra e ver o que a palavra diz. Tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, eu também devo rejeitar, não devo aceitar. Mas isso vai entrando, né, gente? Isso vai minando, vem de um jeito, de outro. Só que por detrás de todas essas coisas, existe um movimento espiritual. Existe um movimento das trevas, porque ele não vai desistir. E ele vai dizer, não, você não vai seguir. Eu não vou permitir. Eu não vou deixar. Assim como o faraó. Só que houve ali uma resistência de Moisés. Moisés cumpriu e ele continuou. E nós vimos o quê? A mão do Senhor, ela começou, que a mão do Senhor se movimentou ali e todos viram a glória do Senhor sendo manifestada. Nós vimos as pragas do Egito, quantas situações eles viveram ali. A Bíblia, ela narra, né? Tudo aquilo que a Bíblia narra, nós aprendemos, mas quando a gente entra ali naquele contexto, quando a gente imagina ali aquele cenário, muita coisa com certeza aconteceu naquele fato. E hoje não é diferente. Quando nós resistimos, quando nós combatemos, nós vencemos em Cristo. Por quê? Porque o céu se movimentará. E se nós não tivermos entendido que existe uma batalha, que existem espíritos malignos trabalhando contra a nossa vida, nós vamos levar como se tudo fosse muito natural. Eu quero contar para você uma experiência que Deus me deu e ela se encaixa exatamente nesse contexto ao qual a gente está aqui abordando. Se você não crer, tudo bem, não tem problema, porque o que eu vou dizer agora para você é algo sobrenatural, é que Deus me deu através dos dons e Ele me fez ver com propósito. E eu estava numa estrada, ela era bem estreita e ela era bem branquinha, sabe? Era uma visão muito longa que o Senhor me deu, mas eu vou ficar aqui nesse trecho. Foi alguns anos atrás, não havia essa facilidade que a gente tem hoje, internet, né, qualquer um, né? Claro que existem lugares que ainda não tem essa facilidade toda, eu acredito nisso, mas a grande massa, a grande maioria tem acesso, que é a internet. Eu estava andando por essa estrada, ela era bem branquinha, ela era exatamente como uma nuvem, só que ela era muito estreita e de um lado e de outro era árido, chão árido, sabe, aquela terra tão seca que tinha rachaduras. E eu estava ali, andando, e eu vi muitas coisas. E a primeira coisa que eu vi foi, eu parei e do chão, daquele chão árido, começou a surgir uma árvore muito grande. Ela já surgiu grande, ela começou a sair do chão e começou a tornar, né, a vir para cima, para fora. E ela era seca, enorme. A sua estrutura, né? Agora me fugiu o nome, mas a sua estrutura era muito grande. E ela era enorme não só no seu tamanho, como também na sua largura. E ela tinha vários e vários galhos e galhetos, né, distribuídos por ela toda, e todos eles eram sequíssimos, assim como aquela árvore era seca, muito seca. E em cada um
daqueles galhos tinha um aparelho celular, tinha um telefone. Naquela época, eu quero que vocês entendam que naquela época não existia o que a gente vê hoje, tá? E eu olhava para aquilo, né? Eu não tomei aquele susto quando aquela árvore começou a sair do chão e eu acompanhei ali ela subindo. E eu olhei para aquele monte de aparelho de telefone pendurado em cada uma daqueles galhos e eu vi chegando uma multidão. E aquela multidão, ela olhava atentamente para aquela árvore, olhava atentamente. Eles não olhavam para o outro, eles vieram já olhando para a árvore e assim eles continuaram. E quando eles estavam ali, o Senhor falou assim comigo: observe como eles vão ficar, porque aquilo que eles têm, eles vão se esvair, vai sair deles, eles vão ficar como aquela árvore. Irmãos, e eles ficaram exatamente como aquelas árvores. Eles eram ainda pessoas, mas eles começaram a ficar de forma diferente. Eles começaram, a pele deles começou a enrugar e é como uma pele desidratada. E eles começaram a emagrecer e a ficar secos, assim como aquela árvore. E o que isso significava? Hoje é muito, muito, muito mais fácil de eu entender o que aquilo significava. O Senhor estava dizendo que através daquilo ali que surgiria no mundo, muitos perderiam aquilo que já haviam recebido. E isso é muito sério, isso é muito grave, porque isso de fato tem acontecido. Quando eu andava pelas ruas, assim que começou, a expandir, a ser esse boom que é todo mundo ter acesso ao celular, e eu andava pelas ruas e eu via todo mundo assim, de cabeça baixa. Às vezes eu observei isso em diversos lugares, às vezes em praças de alimentação, em coletivo, em transporte coletivo, nas ruas. Eu me lembrava dessa visão, porque as pessoas elas não se comunicavam entre si. Às vezes o prato estava ali de comida de todos e cada um no seu celular. E assim que isso iniciou-se, assim que foi aquele boom, foi mais chocante ainda para mim, porque eu me lembrava sempre dessa visão. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque o Senhor permitiu para que você entendesse que através desse aparelho celular você pode ser muito abençoado, mas também muita coisa pode influenciar a sua vida. Isso é real. Você pode ser roubado. Roubado o quê? Roubado a palavra. A palavra ela é roubada. Aquilo que você já recebeu do Senhor. Você vai se enredando. Daqui a pouco você está com outras ideias. Daqui a pouco você já não tem aquela fé que você tinha antes. Sabe, você entra assim meio no natural. E ali no mundo espiritual há um serviço completamente organizado para que isso aconteça com você e comigo. E é por isso que nós devemos militar a nossa mente. Nós devemos meditar na palavra de Deus. Devemos, com o escudo da fé, apagarmos todos os dardos inflamados do inferno, todas as mentiras, todos os levantes, todas as bandeiras, os sofismas que querem consumir aquilo que nós já recebemos. Você recebeu uma graça restauradora, você recebeu uma graça que te movimenta, que te deixa de pé, que te faz estar aqui assistindo a um vídeo que fala sobre a palavra de Deus. Mas nós precisamos estar atentos o tempo inteiro, porque o roubador está ao derredor e ele está tentando minar aquilo que você já recebeu, roubar a palavra que está sobre você. Nós vimos que aquele povo que estava ali acreditando em Moisés, quando ele foi para dizer aquilo que Deus iria fazer através dele, ou seja, eles clamaram e Deus ouviu
e enviou Moisés como o resgatador, o libertador, aquele povo ficou feliz. Mas quando o faraó disse essas palavras, quando o faraó aumentou aquele peso, o comportamento deles foi completamente diferente. Eles se rebelaram, eles foram a eles e falaram: o que você está fazendo? Olha só o que você fez conosco. E isso acontece na nossa vida, sim, acontece. Deus vem, fala conosco, nós ouvimos uma palavra, nós ficamos ali cheios de fé, cheios de esperança, mas o que acontece? Depois o que acontece? Vem uma situação, vem alguém usado pelo inimigo, lança uma palavra e acabou. Aquilo que você recebeu ali vai se desfazendo, ou então você mesmo acessa isso. É você mesmo que tem o controle, você mesmo que vai lá e fala: não, hoje não vou ver a palavra não, vou ver isso aqui, vou ver aquilo ali, né? Eu vou ver uma série, eu vou ver o que está acontecendo lá na vida daquele artista lá, gospel, o que aconteceu hoje, ou não, vou ver isso aqui, ou coisas até piores do que essa. E o que acontece? Você é tragado, sim. Você e eu somos roubados, sim. Onde nós temos colocado o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então, se hoje eu faço isso, amanhã eu já tenho vontade de fazer de novo, e aí eu vou. Nada disso nos é impedido. As pessoas, nós podemos assistir, né? Fora as coisas que a gente já sabe que é contrária, né? Nós podemos ver outras coisas, sim. Nós podemos assistir aquilo que a gente gosta, assim, dependendo daquilo que é. Eu não estou dizendo que isso é mentira, mas o diabo, ele vem nos dizer assim: mas também, né? Também não é bem assim. Senão, como é que eu vou viver? Eu não vou fazer mais nada? Mas essa é a ideia, que você morra mesmo. Você precisa morrer para as suas vontades. Você precisa passar pela mão do Senhor em tudo aquilo que você vai fazer. Porque às vezes a gente está ouvindo uma coisa que parece tão inocente, mas ela está roubando aquilo que Deus nos deu. Ela está minando aquilo que você recebeu lá na igreja, ou uma palavra, ou uma oração. Até mesmo às vezes você ora por alguém e aquela pessoa ali que você orou, e você sabe que Deus responde a oração, mas aquela própria pessoa, depois que ela ora, ela começa a se comportar de maneira contrária àquela oração. Ela começa de novo a ir ali naquele contexto em que ela estava vivendo antes, porque ela não vê o imediato, então ela começa a retornar àquele lugar que ela estava. O que eu quero dizer é que às vezes a gente ora, vamos colocar, oro por uma pessoa que está enferma, ao invés dela receber aquela palavra, ela fica ali naquela dúvida, ela fica ali naquele receio, aí ela começa a dizer: não, eu não fui curada, eu ainda estou sentindo, eu ainda estou isso. E tudo é pela fé, né? Pela fé. Às vezes vai levar um pouquinho de tempo, às vezes vai levar alguns dias, e às vezes à noite você já está bem, ou pela manhã. Eu estou dando assim até um testemunho, porque eu vejo isso acontecer corriqueiramente, onde pessoas são curadas, pessoas são transformadas através de uma oração, uma situação muda. Por quê? Porque a oração pode muito, mas eu preciso crer. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer que existe o roubador da palavra. Por isso você precisa guardar essa palavra no teu coração. Para quê? Para que você não venha pecar, para que você não venha perder, para que você se mantenha firme no foco que é Cristo. Quero ler para você sobre esse mesmo, e eu vou ler um outro verso bíblico para você que diz assim, olha, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui está dizendo que para que eu experimente a glória de Deus manifestada na minha vida, eu preciso renovar a minha mente. A minha mente e a sua mente é muito atacada. E aquilo que o inimigo quer fazer conosco é exatamente aquilo que Faraó quis fazer com aquele povo, falando: vocês estão acreditando em mentiras. Então que você possa acreditar na verdade que te liberta e você possa pegar a palavra de Deus e fazer dela o teu escudo, a tua fortaleza, o teu socorro, independente da tua situação. Eu e você, que temos a presença do Espírito Santo e que somos alimentados, somos cheios do Senhor, mantemos essa conexão com Deus, o que acontece conosco? Nós também transmitimos. Nós falamos com pessoas e às vezes essas pessoas não estão bem. Quantas vezes isso acontece, não é? A gente vai, chega para uma pessoa, fala com ela, abraça ela, ora por ela, e aí aquela pessoa diz assim pra gente: puxa, eu estou me sentindo muito melhor. E muitas vezes a gente vê até que o semblante da pessoa mudou, não é? Não é verdade isso? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque você é um cidadão do céu. Se você não é, você precisa ser. Se você não é cheio do Espírito Santo, você precisa ser. Por quê? Porque existem pessoas que são o contrário. Existem pessoas que estão conectadas às trevas. E existem pessoas que elas estão fora da palavra, estão fora de Deus. E nós sabemos que não existe meio termo, não existe em cima do muro. Existem dois reinos, reino de Deus e reino das trevas. Então essas mesmas pessoas, às vezes elas chegam perto de nós e aquilo que está com elas, aquela carga pesada, aquele demônio que está agindo na vida dela, ou até mesmo que ela serve, ele vai atuar naquele ambiente. E se você não estiver alicerçado, se você não estiver ali com Cristo, quem toma o ambiente é aquele espírito. E aquilo fica ali pesado. E às vezes você sai daquela conversa natural. Você, oi, tudo bem? Começa a conversar com aquela pessoa e aquilo que está nela acaba atingindo você. Você, daqui a pouco você vai para casa e você se sente mal, você sente um mal-estar, sei lá, você se sente pesado e às vezes fica até doente e você não percebe. Mas por quê? Porque existe uma batalha. E às vezes você fica se perguntando: puxa, mas eu estava bem e agora estou com essa dor de cabeça insuportável. Puxa, mas eu ia fazer isto e não aconteceu porque você contou e coisas no mundo espiritual começou a se movimentar contrário àquilo que você iria fazer. E isso é muito, muito, muito real. Por isso que a palavra ela fala para que você não ande na roda dos escarnecedores, porque aquilo ali contamina, aquilo ali pode te levar a fazer o quê? A ter mais conversações. Quando você vê, você está falando de coisas que não é para você falar, e aquilo ali acaba entrando, contaminando a sua vida de alguma forma e de alguma maneira. Por isso nós devemos nos revestir do Senhor, né? Talvez você possa ter lembrado aí de alguma situação parecida com essa que eu estou te falando, de que você conversou com alguém e você depois começou a se sentir mal e não sabe por quê. Muitas vezes é exatamente por isso. Quando não é pior. As pessoas, elas vêm, falam palavras ofensivas, palavras más, perversas, que são como uma flecha. Elas acertam você. Por quê? Porque você é uma pessoa natural, você vai sentir, mas por detrás daquilo também pode estar sendo armado algo para a sua vida. Porque você está neste mundo, você tem problemas, você tem fraquezas. O inimigo conhece as suas fraquezas. E aquela pessoa, ela vai contrária a você.
ela te ofende, você fica ali magoado, e ele sabe que a mágoa, ela tem uma interferência imensa no mundo espiritual, ou até mesmo pessoas que são usadas para fazer obras malignas para a sua vida. Quantas são as pessoas que fazem, que levantam-se contra nós de forma muito mais intensa, fazendo feitiços, trabalhos, não é verdade? E nós precisamos estar alicerçados no Senhor, porque essa palavra ela precisa ser viva. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ter tempo com Deus. O mundo espiritual ele existe, a batalha existe, então eu preciso saber manejar a minha espada, eu preciso saber que o inimigo, ele vai usar, sim, pessoas. E eu não vou sair por aí atacando como eu sou atacada. Porque a minha luta, ela não é contra carne nem sangue. A minha luta é contra as trevas. E para lutar contra as trevas, não existe outra armadura. A minha armadura é a palavra de Deus. Ela que me blinda. É ela que vai me ensinar a entender como funciona. Muitas vezes a gente foca em alguém, a gente foca numa pessoa e a gente fica cheio de ódio, cheio de ira, cheio de inveja, não quer nem olhar, não consegue nem olhar para a pessoa. Mas na verdade quem está por ali, quem está por detrás daquilo, é o maligno, é ele mesmo. Então, se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos para ver e ouvir aquilo que Deus quer, a gente padece muito, bastante. E graças a Deus que o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. E Ele está trazendo aqui essa palavra para mim e para você, para que a gente possa militar, vigiar, ficar atentos ao roubador da palavra. Ele disse para você que é mentira, que você não consegue ler, que você não consegue estudar, que você não consegue saber a palavra de Deus, que você não consegue orar, jejuar. Mas isso tudo, se você pegar o que a palavra diz sobre você, você combate, porque ela te dá diretrizes. A palavra te ensina, ela te respalda, ela te sustenta. Então, se você acreditar nela, sim, você consegue. Porque Cristo disse que você é mais do que vencedor. É nele. Não é você e não é em mim que vai vir aquilo que precisamos. Não é do entendimento novo. Porque o Evangelho, ele está aqui. E é dele que vem todas as coisas. Amém? Eu quero fazer uma oração. E eu quero te agradecer por você estar até aqui comigo. Eu quero fazer uma oração por você. Mas eu quero te pedir que você reflita. Reflita com sinceridade de coração. Paulo disse para que você e eu, o apóstolo Paulo disse para que a gente se examine. Nós temos a condição de se examinar através da palavra? Nós temos. De saber exatamente o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos disse. Será que o inimigo tem dito para você que você está confiando em mentiras? Será que ele tem dito para você, não, isso aí é impossível? Quando nós temos um Deus do impossível, revestivos da palavra de Deus. Amplie a sua mente, porque tudo é possível ao que crê. Isso é real. É muito real. Tudo é possível ao que crer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Obrigada por este momento tão poderoso, tão maravilhoso, que é o momento de estarmos refletindo na tua palavra. A tua palavra é escudo e broquel. Ela é o que nos sustenta, ela é a base da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Nos ajude nas nossas dificuldades. O Senhor disse para nós que na nossa fraqueza, a tua perfeição, a tua graça, a tua glória se manifesta. Pai, não é com as nossas forças, não são com as nossas armas, mas é pela tua palavra que estamos caminhando.
Eu não sei o que essa pessoa está vivendo. Eu não sei se o inimigo disse para ela, se Faraó disse para ela que é mentira. Que aquilo que o Senhor prometeu não tem como se cumprir porque é impossível. Porque não tem nenhuma movimentação. Pai, que esta palavra venha cair por terra. Porque o Senhor disse, tudo é possível ao que crer. Lázaro saiu para fora com 4 dias. Era impossível isso acontecer, mas nós não vimos esse momento, mas cremos que ele estava ali, de pé, saiu para fora. Quando a tua palavra penetrou, tocou nele e fez com que ele revivesse, fez com que aquilo que era impossível aos olhos do homem fosse visto pelo homem. Que o impossível na vida desta pessoa aconteça. Que em nome do Senhor Jesus Cristo todas as barreiras, todas as mentiras sejam lançadas por terra. E que a tua palavra vá, Senhor, e flua, e combata, e coloque essa pessoa de pé nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Que você possa receber do Senhor e eu te espero no próximo vídeo, onde falaremos um pouco mais sobre a mente, sobre coisas que existem, são reais e nós precisamos combatê-la. Amém? Muito obrigada por você assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilha com alguém e fique na paz do Senhor Jesus.